programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com o Código Eleitoral, Lei número 4.737, de 15 de junho de 1965. Dia 3, coração. Vote 11. Vote Paulo Maluf, governador. Para senador, vote 111. Vote Ferreira Neto. E para deputado federal e estadual, vote nos candidatos da coligação União por São Paulo. Mas se você não tiver candidato a deputado, você pode votar simplesmente na primeira legenda, a legenda do PDS. Você estará dando seu voto aos candidatos da coligação União por São Paulo. Eu gostaria de falar particularmente com você, meu amigo do interior. Com você, agricultor. Não foi por acaso que Paulo Maluf me convidou para fazer parte da sua chapa. Ele sabe das minhas raízes, da minha profunda ligação com o interior de São Paulo, com o homem do campo, com seus problemas. Não foi por acaso também que Paulo Maluf começou a apresentar o seu programa de governo exatamente pela agricultura. E de uma coisa, meu amigo aí do interior, você pode ficar certo. Com Paulo Maluf no governo, o agricultor, principalmente o pequeno agricultor, vai ter apoio de verdade. Vai ter crédito para plantar e colher. Vai ter condições para produzir melhor, para vender melhor. Com isso vai ser possível baratear o preço da comida, do feijão, do arroz. Eu e Paulo Maluf vamos estar aqui na capital. Mas de uma coisa você pode ter certeza. A gente vai ficar sempre olhando pelo interior. Gente amiga, basta. É hora de renovar com responsabilidade. Sou povo como vocês. Luiz Arruda, 1176, com Maluf e Ferreira Neto. Sou jornalista, homem do povo, da verdade, de Deus, seu irmão. Rubens Rodrigues dos Santos, 1145, com Maluf e Ferreira Neto. Paulo Maluf em Santa Isabel. Paulo Maluf em Itaquaquecetuba. Paulo Maluf em Poá. Paulo Maluf em Ferraz de Vasconcelos. Carreata de Paulo Maluf na zona oeste de São Paulo. Paulo Maluf em Itapira. Paulo Maluf em Arara. São Paulo é Paulo, é Maluf, sim senhor. Nada me segura e ninguém me detém. Alô, meus amigos e minhas amigas. Eu, Léo Oliveira e Marcos Vinícius, meu grande amigo, juntos nós estamos envolvidos numa nova caminhada. Contamos com todos vocês. É importante que tenha um deputado federal da base metalúrgica, é o Jaime José da Cunha. É nele que eu vou votar. E eu pediria que vocês votassem no Jaime José da Cunha para deputado federal. O Congresso é muito importante para o trabalhador. É lá que é decidido o fundo de garantia, é lá que é decidido a aposentadoria. Por isso eu recomendo o voto ao companheiro Jaime José da Cunha, diretor do nosso sindicato. As críticas são importantes, mas propor soluções é fundamental. É assim que representarei você. É agora. Vamos mudar o Brasil. Castelo Branco, 3663. Alô, meus amigos e minhas amigas, eu, Léo Oliveira, gostaria muito de contar com o seu apoio. Meu número é 36180. Maluf é o governador e Ferreira Neto para o Senado. Sou médico de Indaiatuba, conhecido na região de Campinas. Defendo a renovação na política da saúde. São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador. São Paulo é Paulo, é Maluf, sim senhor. Ontem você não respondeu às denúncias da Rede Povo sobre a Eucatex. Não respondeu a Lauro Mendes, doente do coração por causa da Eucatex. A José Franceter Filho e Hugo Monteiro, surdos por causa da Eucatex.
A João José Nogueira, mutilado na Eucatex. A Odair Nascimento, leucopênico por causa da Eucatex. A Maria de Fátima Mendes, inválida por causa da Eucatex. E a família do jovem de 22 anos, Roberto César da Silva, que morreu dentro da Eucatex. Mas, como sempre, você, Maluf, não respondeu nada. Quem tem coração, responde a essas pessoas e ao povo. Quem cala, consente. As denúncias da Rede Povo contra a fábrica de doentes de Paulo Maluf já chegaram aos jornais. São tantos os surdos, os mutilados e os inválidos produzidos pela fábrica que a justiça e a polícia estão em cima da Eucatex, uma fábrica que paga salários de fome. Por isso, muitos de seus trabalhadores moram nesta favela, onde os barracos são feitos de placas de compensado da própria Eucatex. O pessoal que mora aqui ganha que salário mais ou menos? Ganha pouco. Não ganha muita coisa, não. Pouco é quanto? Nem 10 mil não tira. E, em geral, esse pessoal trabalha onde? Na Eucatex. Você vê, a vida é difícil, né? Nós moramos em 2 famílias nesse barraquinho. É bem difícil, porque, né, esse mau cheiro do rio, né? E a gente não vê a hora que a gente sai daqui. Eu não espero pra nada mais, sabe? Eu não espero pra nada mais. Agora vejam só onde mora Paulo Maluf, num palacete, bem diferente dos barracos da favela de Salto e muito diferente de um certo casarão vizinho ao escritório da Eucatex. Em São Paulo, o cortiço é uma indecência. São 17 famílias amontoadas e debaixo do mesmo teto, 20 crianças convivem com baratas, ratos e uma fossa a céu aberto. Final de mês ele vem aí com essa grana, pra ele tudo bem. Quem é que só vem aqui buscar o dinheiro? É o responsável pelo casarão aí, né? O Salim. E esse é o dono também? Não, esse não é o dono. O dono é o dono da Eucatex. Paulo Maluf. Imagine Paulo Maluf dirigindo São Paulo. Pense nisso antes de votar. Em São Paulo, muita gente passa fome. No governo Plínio, essa vergonha vai acabar. As famílias que ganham até um salário mínimo por mês vão receber a preço simbólico arroz e feijão. E cada criança terá direito a meio litro de leite por dia. Isso não custa nem 1% do orçamento anual do Estado. E fome não tem preço. Para acabar com a fome em São Paulo, diga Plínio. Olha, eu sempre fui um homem muito ligado aos movimentos da igreja. Eu fui um homem muito ligado aos movimentos populares da igreja. Então era mais ou menos natural, era um meio ambiente meu, né? De modo que a hora que eu discursei de fazer uma articulação maior com todo o setor político do Brasil, para mim foi uma coisa fantástica que surgisse espontaneamente. Esse movimento, todo mundo foi começando a sentir que precisava ter um partido. Isso para o movimento popular da periferia e para o movimento sindical é um avanço extraordinário. E o fantástico é que isso nasceu lá. Então, de certa maneira, quando o PT veio se propor, eu entrei em casa, você entende? Você que anda pelo centro de São Paulo, no calor da multidão dessa cidade imensa, e vê esta obra gigantesca aí atrás, você precisa saber uma coisa. Quando a prefeita Luísa Erundina entrou na prefeitura, essa obra estava parada. E para colocá-la em construção, seria necessário 760 milhões de cruzeiros. Pois bem, o que fez a prefeita? Chamou as empreiteiras, redefiniu o projeto, rediscutiu o contrato e 1 ano e meio depois entregou essa obra para São Paulo, para beneficiar todo esse tráfego que você está vendo, por apenas 360 milhões de cruzeiros. Como é que foi possível essa mágica? Essa mágica foi possível por causa da seriedade, por causa do respeito ao dinheiro que você paga, porque esse túnel foi construído com dinheiro do seu imposto. Isso é a administração do PT. Isso é o que nós vamos fazer no governo de São Paulo. Zériôncio, eu ainda vou acabar tomando as suas terras, que nem eu fiz lá no Sarandi. Você vai ver. O Tenório, este personagem que vocês conhecem da novela, existe aos milhares neste país.
Nessas eleições, temos que eleger alguém que faça frente aos tenórios da vida e plante a justiça nesse Estado. No dia 3 de outubro, diga Plínio. Se a gente lembrar um pouquinho, com um pequeno esforço de memória, a gente vai ver que em todos os casos sérios de denúncias e de apuração de irregularidades, estava o Eduardo Suplicy lá batalhando por nós. Se você achar que o lucro máximo privado deva ser o objetivo rei, pode votar em meus adversários. Entretanto, se você achar que o lucro deva estar condicionado a jamais se destruir o meio ambiente, a jamais levar as pessoas à condição de opressão, de miséria e de pobreza, se você achar que nós devamos nos esforçar para criar justiça neste país e tratar todas as pessoas com maior respeito e dignidade e querer efetivamente construir uma democracia relevante para todos os brasileiros, então pode contar comigo. É Suplicy, oba! É Suplicy, oba! Suplicy para o Senado. Se você também acha que está tudo de cabeça para baixo nessas eleições, vote de baixo para cima. Aqui, ó, nesse último quadradinho. Dia 3 de outubro, aproveite e coloque as coisas no lugar. Diga Plínio. Diga Plínio. Se você quer votar para senador no amigo público número 1, no dia da eleição, venha direto para cá. Eduardo Matarazzo Suplicy. O número é 181 e o homem você já conhece. O nosso senador Suplicy desce a ladeira Porto Geral, no centro de São Paulo, às 3 da tarde. Depois gasta solo em Guarulhos, caminhando pelo centro comercial a partir das 5 da tarde. Enquanto isso, Plínio, nosso governador, vai à favela de Heliópolis, em São Paulo, às 4 em ponto. CYVBC, PT São Paulo. A Rede Povo volta amanhã às 8h30. Contra a censura e o mau padrão, diga Plínio, meu irmão. Para ganhar o voto e chegar ao poder, há quem faça de tudo. Tem gente que usa simplesmente a máquina do governo em seu benefício próprio ou para promover o seu candidato. Há gente que gasta milhões em material de propaganda destinado a esconder exatamente a sua verdadeira imagem. Há gente que transforma comício em show, oferecendo para o povo a diversão e a alegria que o salário do trabalhador não consegue comprar. Nós vamos por outro caminho. Acreditamos que você, eleitor, é um cidadão, uma pessoa a ser respeitada, alguém que sabe o que quer. Nós confiamos na democracia, nas vantagens da liberdade de escolha, no debate de ideias. Se é para usar o sim ou não, desde a campanha podem ter certeza. Vou dizer sim ao jogo livre do voto. E não à mentira, à falsidade, à demagogia e ao golpe baixo. Nós, brasileiros, de origem japonesa, herdamos de nossos pais e da cultura japonesa um sentimento muito forte de competência, de honradez, de seriedade. E é impressionante o quanto o Mário Covas expressa exatamente esses sentimentos, que são muito fortes para todos aqueles que conhecem a cultura japonesa. Em São Paulo vivem hoje mais de 1 milhão de japoneses. A capital do estado é a maior cidade japonesa fora do Japão. E a comunidade japonesa está com Mário Covas. Uma pesquisa do diário Nippaq mostra que Covas tem 28% da preferência da colônia japonesa, seguido por Maluf com 27%, enquanto os outros candidatos têm menos de 8%. Covas visitou a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e recebeu o apoio do presidente da entidade, Sr. Masaichi Omi. Nós trabalhamos juntos para melhorar o Brasil, para melhorar a fora, né? E
amanhã é a Grande São Paulo que se junta a Mário Covas na Grande Festa da Vitória. Osasco, 7h30 da noite. Militantes e eleitores de Covas vão lotar a Praça Antônio Menck. Às 9 da noite, o povo de Guarulhos recebe Mário Covas na Praça 8, Jardim Tabuão. Venha você também acompanhar a caminhada de Covas ao Palácio dos Bandeirantes. Quero me dirigir aos prefeitos e vereadores que me ajudaram a governar e a reerguer São Paulo. Vocês conhecem meu trabalho. Eu preciso do seu voto. Aos servidores públicos, que são testemunhas do meu esforço em assegurar a todos um salário justo e um tratamento condigno. Aos professores, que tiveram reconhecido a importância da sua função. Conto com o seu trabalho e com seu voto. Nossa luta continua. Depende do Senado a nova lei de diretrizes e bases da educação. Aos trabalhadores, às mulheres, aos jovens, à comunidade negra, aos ecologistas, a quem sempre assegurei participação ativa nas ações de governo. Essa luta continuará no Senado. À nossa heróica militância, eu apelo e lembro as palavras de Dom Helder. Quando sonhamos sozinhos, é só um sonho. Quando sonhamos juntos, é o começo de uma nova realidade. Milhares de eleitores de Mário Covas não se contentam apenas em votar nele. Querem mais e transformaram suas casas em verdadeiros comitês para distribuição de material de campanha. Dona Maria Salete é passadeira, trabalha o dia todo e mesmo assim encontra tempo para reunir a vizinhança e organizar panfletagens pelas ruas do bairro. Eu sou uma pessoa humilde, como você está vendo, né? Casa pobre, né? Mas o que importa é o que a gente quer fazer pelo Mário Covas, ajudar ele, né? Vou para a igreja, quando eu acabo de sair, fico com as irmãs, ó, vamos votar no Mário Covas, vamos, irmã. E eu creio, menina, que ele vai ser o nosso futuro governador. Olha, meu santinho querido, hoje eu lhe lançar um desafio que eu até escrevi aqui. Vamos fazer de conta que num belo dia daqueles abençoados pelo seu chefe lá em cima, né? Vocês aí decidiram eleger um governador do céu, né? Campanha pra cá, campanha pra lá, venceu um certo fulano de tal. Ocorre que o tal do eleito começou a fazer das suas, começou a santificar amigos e parentes e distribuiu flores a todas as santíssimas virgens do paraíso. Em poucas palavras, e se o senhor me permite o vocábulo chulo, o safado abusou da boa-fé de seus compadres e meteu a mãozona pra valer. O mesmo que me deu uma porrada, agora quer me dar um coraçãozinho de amor à cidade da... O mesmo que não é mais o mesmo, que mudou de cara, se travestiu de santo. Ainda não descobriu que o seu rabo está de fora. Olha, eu tenho fé que o povo perceba o rastro que ele deixou. Mas enquanto isso não acontece, só me resta concluir uma coisa. Isso é coisa do capeta. Espaço Comunitário. 1 minuto de informação que pode mudar o seu voto. Ricardo Narrati, engenheiro do ITA, advogado pela São Francisco, procurador da República. Tem novos pontos de vista sobre velhos problemas brasileiros. Este é um deles. Preste atenção. Quando o governo detonou o Plano Collor, detonou junto preciosas reservas de alguns injustiçados. Os aposentados, por exemplo. Muitas cadernetas de poupança congeladas estavam registradas como conta conjunta com outros familiares para facilitar a operação. O governo não percebeu isso na hora de estudar a liberação de algumas delas. E muitos aposentados só receberam 50% do que teriam direito. O governo poderia usar a Receita Federal para tirar as dúvidas e assim liberar para muitos aposentados o dinheiro que eles suaram muito para conseguir. Gostou dessa ideia? Ligue para mim. Ricardo Narrati, 3113 Federal. Uma nova consciência em Brasília. Para que o pobre possa ter casa própria, vote Renato Batista, Estadual 31222. Veja como a indecisão acaba sempre em problemas. Almino Afonso, na Folha de São Paulo, há menos de um mês, disse sobre a sua candidatura: eu não tenho dúvidas, vou até o fim. Quem tem dúvidas é o senhor Mário Covas. Veja, não faz nem um mês. Não tenho dúvidas, quem tem dúvidas é o senhor Mário Covas.
até não concordo. Você concorda ou não concorda com o que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Eu concordo com o que ele está dizendo. Você concorda com o que ele está dizendo? Era isso que eu queria mais claro, assim, dito para o povo aqui, entende, Mário? Sim, eu concordo. Para ninguém ter dúvida. Se até numa hora aí você fala assim, não sei, eu até não concordo. Essa é que é a vacilação que cria problema. Você concorda ou não concorda? Concordo. Procura-se deputado que conhece São Paulo, tem experiência, é competente. Achou Leonel Júlio, o deputado que mais trabalha por você. Pagou e não recebeu. Multa para o diretor. 1990, onda de sequestros explode no país. 1989, um ano antes, Leonel exigiu penas mais duras. Exigindo mais dos detentos, vamos criar condições reais de reabilitação. Policiais civis com aposentadoria diferenciada. Medidas inteligentes contra roubo de carros. Nova ponte para Guarulhos. Estes foram dos principais projetos de Leonel Júlio na Câmara Federal. Você conhece Leonel Júlio, 70111. Como deputado estadual, farei por São Paulo o que já realizei em Brasília no Congresso Nacional. Há uns 30 anos, eu participei de um processo à semelhança ao de hoje. Mas apareceu o Jânio e ganhou de goleada de um candidato que tinha exatamente esse slogan, do rouba, mas faz. Eu fico pensando, como é que alguém com esse tipo de pensamento pode passar este pensamento aos seus filhos dentro do seu lar? Como é que vai explicar para uma criança que vai votar num candidato que rouba, mas faz? É Fleury governador, é Fleury governador, é Fleury governador, é Fleury governador. Meus amigos, eu volto a tratar da questão do posicionamento do governo de São Paulo em relação ao governo federal. O governo de São Paulo tem que ser independente em relação ao governo federal. Não pode ser dependente, não pode realmente se colocar numa posição de servilismo, de abaixar a cabeça para o governo federal. Mas isso não quer dizer também que não possam trabalhar juntos. É importante, inclusive, que o governo federal e o governo do estado trabalhem juntos naquilo que for do interesse de São Paulo. Como o governo do estado trabalha com as prefeituras, independentemente de partidos políticos. O importante é levar em conta o interesse da população. Agora, o governador de São Paulo não pode abaixar a cabeça, não pode se colocar numa posição inferior ao presidente da República, ao governo federal. A posição tem que ser uma posição altiva, uma posição à altura da grandeza dos brasileiros de São Paulo. Ou seja, trabalhando junto quando for de interesse da população de São Paulo, mas fazendo valer a força de São Paulo, toda vez que o interesse do trabalhador de São Paulo for contrariado. Para governador, vote na firmeza. No dia 3, conte até 3 de baixo para cima. 15, Fleury, governador. Agora ninguém mais confunde você. Todas as pesquisas confirmam que Fleury é o candidato que mais cresce e arranca para o primeiro lugar. Veja os resultados das pesquisas que saíram esta semana. Datafolha, Rádio Bandeirantes, Rádio Jovem Pan e Ibope Rede Globo. No Datafolha, Fleury tem 20% das intenções de voto, 4 pontos à frente do terceiro colocado. O Jornal Nacional desta segunda também mostrou que Fleury é o candidato que mais cresce. Na mais recente pesquisa Ibope, divulgada pela Rede Globo, Fleury subiu 3 pontos e parte para conquistar o primeiro lugar na preferência dos eleitores. Na pesquisa da Rádio Bandeirantes, mais de 1.000 eleitores de São Paulo e Vale do Paraíba dão a Fleury uma folgada margem de vantagem sobre o adversário mais próximo. E na pesquisa da Rádio Jovem Pan, divulgada nesta quarta-feira, também deu Fleury disparado na frente. 18% das intenções de voto, 7 pontos à frente do terceiro lugar. Agora não existe mais dúvida. Fleury é quem está na briga pelo primeiro lugar. Todas as pesquisas afirmam isso. Nos últimos dias, nós mostramos cenas da novela Rainha da Sucata.
Mostramos a forma de agir de um personagem que você conhece, Renato Maia. Renato Maia é um homem frio, calculista. Ele finge ter amor pela Mariana como forma de enganá-la, de submetê-la à sua ambição desmedida. Colocamos apenas as cenas e fizemos a pergunta: qual dos candidatos a governador se parece com Renato Maia? Era importante essa reflexão, porque o amor de fingimento, o amor interesseiro, não acontece apenas na vida cotidiana, acontece também na política. Pois bem, nós hoje não podemos mais mostrar essas cenas de novela. Um dos candidatos foi à justiça para nos impedir. Não foi, é claro, o Fleury, nem foi o Plínio, nem foi o Covas. Quem foi à justiça sentindo-se identificado com Renato Maia foi aquele outro nosso adversário. Você conhece o ditado: quem vê cara não vê coração. Existe nesta campanha alguém que se esconde atrás de um falso coração para não mostrar a sua verdadeira cara. Renato Maia, Renato, você é sacana. Pode enganar todo mundo, mas a mim você não engana. Renato Maia, São Paulo não é Mariana. Você pode enganar todo mundo, mas a mim você não engana. Amor de verdade não vale mentir. Eu amo São Paulo, eu voto Fleury. No amor de verdade não vale mentir. Não vai lá, vem aqui, vem votar no Fleury. Não vai lá, vem aqui, vem votar no Fleury. Não vai lá, vem aqui, vem votar no Fleury. Não vai lá, vem aqui, vem votar no Fleury. Não vai lá, vem aqui, vem votar no Fleury. Não vai lá, vem aqui, vem votar no Fleury. Não vai lá, vem aqui, vem votar no Fleury. Para governador, vote em quem tem passado limpo. No dia 3, conte até 3 de baixo para cima. 15, Fleury, governador. Sempre nas pesquisas, ou eleitorais, nas épocas das eleições, ou agora de avaliação do meu governo, nós vemos que eu sempre estou melhor entre as camadas C, D e E da população, isto é, entre a população mais simples de São Paulo. Eu nunca escondi, e tenho orgulho de sempre repetir, que fui escolhido governador por decisão da camada mais simples, dos trabalhadores de São Paulo. É para esses amigos que eu tenho um recado hoje. Nós estamos às vésperas das eleições. É muito importante escolher um governador que tenha sensibilidade para com a população mais pobre. O mais rico, o mais poderoso, esse sempre dá um jeito. O mais pobre tem que ter um governador que tenha sensibilidade para com os seus problemas, as suas angústias, as suas ambições. E é por isso que eu convido os meus amigos a uma reflexão profunda. Vamos pensar muito bem no nosso voto para governador de São Paulo. E eu tenho certeza que essa reflexão vai dar um bom caminho para São Paulo. Tem a música de um candidato aí que manda a gente colar adesivo no carro. Eu sou pobre, não tenho carro. Mas eu quero colar adesivo sim, viu? Aliás, eu quero colar 2 adesivos. É, porque eu amo São Paulo. E por isso mesmo, olha, meu voto vai para esse aqui. Fleury. Para entender o povo, para saber o que o povo quer, é preciso saber ouvir. É preciso descer dos palanques, andar no meio das pessoas humildes. Fleury caminha com o povo de São Paulo. Tem sensibilidade para enxergar nos olhos de cada um a esperança de um tempo novo. Casas decentes com esgoto, água encanada, atendimento médico de qualidade, em hospitais e postos de saúde bem equipados. Fleury entende as necessidades deste povo. Trabalho digno, salário justo, garantia de comida na mesa. Dentro da lata do brasileiro tem que ter o que comer, porque senão os filhos choram.
brasileiro vai fazer o quê? Vai se matar porque não tem condição de dar o seu filho comer. Fleury sabe que é possível se aprender muito na casa simples de um trabalhador que deu duro a vida inteira e agora nem emprego tem. Fleury sabe que não se aprende apenas nos relatórios que especialistas em programas de governo preparam sob encomenda. Fleury tem certeza de que a sabedoria está nos que têm as mãos calejadas, nos que lutam de sol a sol e sonham com um tempo de justiça e igualdade. Mais 7 cidades do Oeste Paulista se juntam a Fleury e a Fife na grande união do novo tempo. Nesta terça-feira, a Caravana da Vitória recebeu o carinho dos moradores de Dracena, Irapuru, Parapuã e Núbia Paulista. Pompeia. E a passagem da Caravana da Vitória empolgou a noite de Lucélia. Em Tupã, a população lotou a praça em mais uma grande festa para Fleury e a Fife. Em Marília, milhares de pessoas foram festejar com Fleury e a Fife a certeza de que agora a luta é pelo primeiro lugar. Importante, gente, que esta juventude que aqui está tenha esperança no futuro, possa estudar, possa ter emprego, possa crescer aqui em Marília. Venha você também abraçar o futuro governador de São Paulo. Nesta quinta-feira, Fleury, a Fife e a Caravana da Vitória vão estar em Presidente Epitácio, Presidente Venceslau, Santo Anastácio, Presidente Bernardes e nos grandes comícios de Álvares Machado e Presidente Prudente. Para governador, vote na firmeza. No dia 3, conte até 3 de baixo para cima. 15, Fleury, governador. Começou a duplicação da BR-116. Nesta terça-feira foi assinada a autorização para a duplicação da rodovia que liga São Paulo a Curitiba. Esta foi uma vitória do povo de São Paulo e do nosso governo, que lutaram juntos para transformar a Estrada da Morte em Rodovia da Vida. Foram anos de luta dos moradores do Vale do Ribeira, que chegaram a interditar várias vezes a estrada para chamar a atenção do governo federal, responsável pela BR-116. O governo federal não deu atenção e a BR-116 se tornou mais uma tragédia brasileira. Mas a semana passada, o governo do nosso estado conseguiu que a estrada passe a ser administrada pelo estado de São Paulo. Agora, finalmente, ela vai ser duplicada. As obras começam no atual governo e Fleury já assumiu o compromisso de continuar esta obra tão importante. Com Fleury, a BR-116 vai receber a atenção que todas as outras estradas paulistas receberam. E por isso, se transformaram em modelo de segurança, eficiência e modernidade. Acife Domingos, o senador do Novo Tempo. Vote 221. Acife Domingos, senador. O jornal O Estado de São Paulo fez uma grave denúncia contra Ferreira Neto na edição de ontem. Atenção para a matéria. Ferreira tem apoio de empresa. O candidato do PRN ao Senado por São Paulo, jornalista Ferreira Neto, está utilizando em sua campanha veículos, a gráfica e a ajuda de pessoal do Grupo Líder. Em troca do apoio, o grupo usa o nome do jornalista e o do candidato do PDS ao governo, Paulo Maluf, para vender a prefeitos do interior a ideia de um projeto de consórcio de casas populares que a empresa pretende implantar. É este o candidato que quer moralizar o Senado? Eu não aceito esse tipo de atitude e tenho certeza que você também não aceita. Ninguém que se diz moralizador de um poder pode adotar uma atitude como essa.
Se como candidato já faz barganhas, imagino o que não faria se um dia fosse eleito para algum cargo. Nós precisamos ser muito objetivos. Nós não vamos moralizar poder nenhum se substituirmos velhas raposas por novas raposas. Chegou a hora de uma atitude séria, correta, coerente. Nós precisamos fazer política com decência, precisamos fazer política com ética. Por isso, nesse instante, cabe a você a decisão. Nós trouxemos um projeto claro, que é o projeto do novo tempo, um projeto de mudanças, o projeto de uma nova geração. Por isso eu tenho certeza que no dia 3 de outubro você vai saber reconhecer e separar o joio do trigo. Acife Domingos, o senador do novo tempo. Vote 221. Acife Domingos, senador. Você pode participar como fiscal nesta eleição. Ligue para o Disque Fleury para obter mais informações sobre este trabalho. Disque Fleury, 884-4888. Nesta sexta, não perca o comício da arrancada final, na Praça da Sé, a partir das 5 da tarde. Deputados Federais, PMDB. A Folha de São Paulo, em agosto, publicou Gasparian sozinho no plenário em defesa do povo de São Paulo. Na Constituinte, Gasparian lutou pelos aposentados, por maior participação dos municípios na arrecadação federal. Gasparian é o autor da emenda que limita os juros em 12% ao ano. Acerte de novo, Gasparian Federal, com a Fifi Fleury. Fleury, 15, governador. Eu sou Ney Favela, não tenho vergonha de ser favelado. Vergonha sim, tem que ter aqueles que me colocaram na favela. O povo não quer mais votar, mas nós temos que votar, porque o rico vai votar no rico. E se você não votar, vai ajudar a eleger novamente o candidato rico. Pense nisso. Alguém disse que pobre não vota em pobre. Não acredito nisso e vou à luta, porque é melhor as lágrimas de uma derrota do que a vergonha de não ter lutado. Estou com a Fifi e Fleury. Fleury, 15, governador. Eleitor de Diadema, você não acha que está na hora de elegermos um deputado federal para que lá no Congresso ele possa defender os interesses da nossa cidade, os interesses de seu filho, os interesses da sua família? Por esta razão, sou candidato a deputado federal. Meu nome, Romeu Pereira. Meu número, 1564. A Fifi para o Senado e Fleury para o governo de São Paulo. Deputados estaduais, PMDB. A minha participação na elaboração da Constituição Paulista, no capítulo de meio ambiente, ficou marcado pelo artigo 208, que proíbe o lançamento de esgoto em qualquer rio, dando um prazo ao poder público de 2 anos para o início dessas obras. É grande a minha alegria quando vejo estampado num grande jornal que o governo do estado e a Fiesp fazem acordo para a distribuição do rio Tietê, investindo para tanto 2 bilhões de dólares. Vote em mim para que eu possa continuar trabalhando com a Fifi e Fleury. Fleury, 15, governador. A hora que a gente para pra pensar em luta pelo povo é de 1147. Votar Sofio é vencer de novo. Deputado estadual, Sofio Estado, dia 6 de outubro é a opção pra deputado estadual, Sofio Estado. O voto da nova geração, com a Fifi no Senado e Fleury governador. Fleury, 15, governador. Aos meus vizinhos da Zona Norte, somos uma grande, poderosa, mas pouco conhecida família. Precisamos de uma ação mais decisiva do poder público para garantir a todos nós melhores serviços. Precisamos também de um programa habitacional que elimine de nossos bairros esta ferida vergonhosa do favelamento. Vote forte, vote Zona Norte. Cosmo Damião, deputado estadual, com Fleury e a Fifi. Fleury, 15, governador. Sou Lázaro Melo, candidato a deputado estadual. Sou morador há 20 anos na Zona Sul de São Paulo. Eleitores, quero mostrar um pedacinho de São Paulo para vocês. Veja só que condições de vida leva esse povo. Uma das minhas prioridades é lutar pela família. Por isso eu convoco dona de casa, jovens e trabalhadores. Venha junto comigo, dia 3 de outubro, para votar em Fleury, governador, a Fifi, senador, e Lázaro Melo, 15162, deputado estadual. Deputados PL.
Você já conhece as minhas propostas. A educação é a base da civilização de um povo. O ensino tem que ser obrigatório e gratuito para todo o nosso povo. Acredite, com a FIP, senador. Vote Toninho Teixeira, 2244, deputado federal. Nessa eleição, quando se fala em governador, isso me preocupa muito. Porque os deputados e senadores que você escolher hoje é que farão as leis que você vai ter que cumprir amanhã. É por isso que eu te peço, discuta, reflita, escolha pessoas de absoluta confiança. O PL tem bons candidatos a deputado e a FIP, senador, para mim, representa a modernidade. Vote consciente. O futuro do Brasil depende também de você. São Paulo precisa retomar as rédeas do Brasil. Com você e a sua decisão, eu sei que chegaremos lá. Valdemar Costa Neto, deputado federal 2229. O meu senador é a FIP. Sérgio Cardoso de Almeida, 2243. Pela livre empresa e agricultura. Sempre defendi você. Ao preparar esse texto para exercer o nosso direito de resposta no programa do PMDB, nos deparamos com algumas dificuldades. A primeira é como responder a uma imagem de um coração com um cifrão usada envergonhadamente, disfarçadamente, no início do programa do PMDB, colada no final do programa do PT do B, para que o público pensasse que não era do PMDB. Complicado, não é verdade? A segunda é como responder a um trecho da novela Rainha da Sucata, usado ilegalmente, onde tentam associar, mais uma vez disfarçadamente, o personagem Renato Maia ao nosso candidato. Disfarçadamente, nada assumido. Nesse ponto, louve-se o PT. Certo ou errado, pelo menos, assume o que faz. Esse negócio de fazer as coisas disfarçadamente aqui para nós é uma vergonha, na verdade. Outra grande dificuldade que tivemos foi a quem responder. Na verdade, quem é mesmo o candidato do PMDB? Quem é que fala? Quem é que promete? Quem é que paga a conta? Quem é que manda? Quem é que obedece? Cuidado. Disfarçadamente estão querendo mais uma vez me levar na conversa. Veja, pode um candidato frágil, inexperiente, absolutamente dependente de outra pessoa ser o governador de São Paulo? Imagine se esse candidato fosse eleito e a outra pessoa, a que manda de verdade, brigasse, como sempre acontece, ou retirasse o seu apoio. Ele parava. E parava São Paulo. E São Paulo não quer, não deve e não pode parar. Nunca. Gente, dessa vez o Dr. Paulo foi brilhante, não é verdade? Porque das outras campanhas, ele respondia, entrava no bate-boca. Dessa vez, não. Ele conseguiu aguentar o tempo todo as provocações, sem responder, não permitiu que a sua campanha baixasse o nível nem um dia e falou o tempo todo só em plano de governo. Por isso ele está lá em cima nas pesquisas. E a gente sente que chegou a hora, mas a gente não pode descuidar, não. Por isso, nós lançamos a corrente do Mais Um, onde todo mundo que ama São Paulo e quer ver Paulo Maluf no governo, assume o compromisso de conseguir mais um voto. Entra nessa corrente com a gente. Consiga mais um voto para Paulo Maluf, mais umzinho só. E vamos fazer São Paulo mais feliz. Mais um, 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 Vote assim. Não quero ser um deputado a mais. Quero continuar sendo o seu melhor deputado. Pode contar com a gente. Vote assim. Quero continuar sendo o seu melhor deputado. Por isso eu vou ficando por aqui. Com Afanásio Jazade. Marcílio Duarte. Em quase 2 meses de contatos, estabelecemos uma corrente que agora mais do que nunca precisa aumentar. Precisamos falar com todos os trabalhadores. Você tem essa missão. Peça um voto para todo mundo que você puder. Vamos mudar as leis do trabalho. Vote Marcílio Duarte, 5252, deputado federal. Basta escrever na cédula 5252. O Cinti você conhece. A Telesp aplicou o maior conto de vigário em milhares e milhares de pessoas. Agora, malandramente,
Descaradamente, ela reabriu as vendas do plano de expansão. Não entre nessa. Vou fazer que ela entregue primeiro os que ela já vendeu. Sou Cinti, Federal. Para Federal, vote Cinti, 5290. PST. Essa obra que nós vemos semi-acabada foi construída até aqui com recursos próprios do município. E é dessa forma que nós pretendemos concluí-la, com a ajuda dos moradores da Ilha Comprida e de Iguape. Unidos conseguiremos concluir essa obra com a ajuda de Luiz Paz. Eu moro aqui há 15 anos, eu gosto muito daqui. E, como o nosso amigo Luiz Paz agora é candidato a deputado federal, só tem que votar nele, né? Este nós já conhecemos, Luiz Paz para deputado federal. Uma festa tradicional da cidade de Iguape, com mais de 340 anos, que se comemora o Bom Jesus. E nós recebemos nessa época romeiros de todo o sul do país e do sul do estado de São Paulo, principalmente a região de Itapetininga, Itapeva, Itararé, São Miguel Arcanjo, Capão Bonito. Todo o interior do estado de São Paulo está aqui presente. Está chegando a hora, coração. Agora faltam apenas 7 dias para São Paulo escolher o seu novo governador. Em época de eleição, aparentemente todos os candidatos são iguais. A palavra que mais se ouve falar é trabalho. Mas logo, logo, as primeiras diferenças começam a aparecer. E nem todos aqueles que dizem que trabalham, trabalham de verdade, não é mesmo? É exatamente por isso que São Paulo é Paulo. Porque sabe que Paulo é trabalhador. De verdade. O programa de hoje é dedicado ao interior de São Paulo. Há milhões de homens e mulheres que a vida inteira mantêm uma profunda intimidade com a terra. E dela extraem o alimento, o pão nosso de cada dia. Boa noite. No ar, TV Coração. O programa de quem verdadeiramente ama o interior de São Paulo. A imagem que se tem tradicionalmente das cidades do interior pouco tem a ver com o interior de São Paulo. O interior de São Paulo é um novo Brasil que surge com uma força impressionante. Os números da sua economia já são comparados hoje aos de alguns países desenvolvidos como a Bélgica e a Áustria. Hoje, o interior de São Paulo é responsável por mais da metade de todo o ICMS arrecadado no estado. Todo esse progresso tem feito com que se verifique um fenômeno cada vez mais evidente. As taxas de crescimento do nosso interior já superam todos os índices de crescimento do país. São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador. São Paulo é Paulo, é maluco, senhor. Meus amigos, o interior de São Paulo é o próprio retrato de um novo Brasil, que surge com uma força impressionante. Eu fico orgulhoso e particularmente feliz com tudo isso. Sim, meus amigos, porque fui eu, exatamente eu, que quando governador, iniciou o primeiro grande programa de interiorização do desenvolvimento, implantando o PDDI, Programa de Desenvolvimento e Desconcentração Industrial. Você sabia que foi este programa que implantou centenas de agroindústrias e indústrias em regiões com potencial para produzir laranja, milho, mandioca, arroz, trigo, feijão e vários outros produtos agrícolas. Portanto, eleito governador de São Paulo, darei a atenção que o nosso interior merece e em todas as regiões do meu plano de governo. Todas, isso eu garanto.
O interior do Estado terá sempre o destaque e a prioridade que eles são de direito. Você sabe que metade do ICMS, o imposto estadual, que estão sendo arrecadados no estado de São Paulo, metade vem do interior. E se isso não bastasse, eu sou um homem que tem boa memória e um homem agradecido. Eu jamais vou esquecer, porque cultivo a gratidão, que em todas as eleições que participei, sempre tive do interior uma votação altamente expressiva. Assim, nada mais justo do que dar ao interior a retribuição administrativa que o interior merece. E essa atenção terei também com o nosso maravilhoso litoral, incentivando principalmente o desenvolvimento do seu potencial turístico. As regiões menos favorecidas e desenvolvidas do Estado também terão ênfase especial, como é o caso do Vale do Ribeira e o Pontal do Paranapanema. Vamos estimular as cooperativas de produtores para garantir melhores preços e gerar novos empregos. A produção de álcool, agora mais do que nunca, pela crise do petróleo, a produção de álcool terá o meu decidido apoio, pois dela dependem milhões de pessoas. Entre as muitas propostas que constam do meu plano de governo para o interior, e você sabe que quando eu digo que faço, eu faço, vou acabar com o ICMS, o imposto estadual nos produtos da cesta básica, como o feijão e o arroz, garantindo assim um melhor lucro para o produtor e preço mais barato para o consumidor, para a dona de casa. Vou facilitar também a compra da terra ao pequeno produtor que quer plantar, que quer produzir, mas não tem acesso à terra. Para que tudo isso possa acontecer com rapidez, meus amigos, é preciso que você me ajude. Não só me elegendo o seu governador, mas também elegendo o nosso senador Ferreira Neto. É importante para São Paulo que o governador e o senador estejam perfeitamente sintonizados. Dia 3, coração. Vote 11. Vote Maluf, governador. Vote 111. Ferreira Neto, senador. Eu gostaria de falar hoje particularmente com você, meu amigo do interior. Você que acorda cedo, que vai para o campo, que planta, que colhe. Você que contribui com 15% de tudo que a agricultura do país produz. Foi graças ao seu trabalho, à sua coragem e capacidade de gerar progresso e produzir riqueza que o interior de São Paulo é hoje o que é. Você, meu amigo, talvez fique se perguntando: o que será que um senador pode fazer por você? Como ele pode contribuir para que a sua vida melhore? Pode sim, e muito. Só que a sua descrença é perfeitamente justificável, pois boa parte dos políticos que pede o seu voto em véspera de eleição, prometendo mundos e fundos, da noite para o dia, se esquece de você rapidinho e vai cuidar dos seus próprios interesses, seus interesses pessoais. Comigo vai ser diferente, meus amigos. Serei a sua voz e a voz de Paulo Maluf no Senado Federal. Serei a voz do interior e de todo o estado de São Paulo, junto ao presidente Collor e aos seus ministros. Exatamente por isso é que é importante para São Paulo um governador e um senador perfeitamente afinados e identificados. Como senador, vou apresentar projetos de lei que contribuam para garantir a você uma remuneração justa para o que você produz. Leis que lhe possibilitem acesso ao crédito e à exportação. Enfim, leis que realmente venham melhorar a vida do homem do campo e fazer com que aí ele permaneça, sem que seja obrigado a emigrar para os grandes centros. 3 de outubro está chegando. Eu preciso de você, preciso do seu voto. No Senado Federal e junto com Paulo Maluf no governo do Estado, vamos retribuir ao interior tudo de bom que ele dá para São Paulo e para o Brasil. Vamos lá, minha gente. São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador. São Paulo é Paulo, é Maluf, senhor. Gente, dessa vez o Dr. Paulo foi brilhante, não é verdade? Porque das outras campanhas ele respondia, entrava no bate-boca. Dessa vez não. Ele conseguiu aguentar o tempo todo as provocações sem responder, não permitiu que a sua campanha baixasse o nível nem um dia
e falou o tempo todo só em plano de governo. Por isso ele está lá em cima nas pesquisas. E a gente sente que chegou a hora, mas a gente não pode descuidar, não. Por isso, nós lançamos a corrente do Mais Um, onde todo mundo que ama São Paulo e quer ver Paulo Maluf no governo, assume o compromisso de conseguir mais um voto. Entra nessa corrente com a gente. Consiga mais um voto para Paulo Maluf, mais umzinho só. E vamos fazer São Paulo mais feliz. Mais um, 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 mais um. Compatriotas, eu não sou patriota dos Estados Unidos nem da União Soviética. Eu sou patriota do Brasil e quero defender o direito do meu povo. Esse povo sacrificado, humilhado, permanentemente violentado. Um governo que permite a saída de 50 toneladas de ouro em contrabando, 70 quilos de diamante de Roraima, de jazidas maiores da África do Sul, não pode negar ao seu povo o direito de viver com dignidade. É preciso que nós nos organizemos, nos mobilizemos, porque nós somos um país do terceiro mundo. E o PMN é um partido do terceiro mundo. Porque o terceiro mundo é muito mais rico do que o primeiro mundo e o segundo mundo. A riqueza dos Estados Unidos vive em função das riquezas extraídas do nosso solo. Vote 12. Vote PDT. Há uma semana das eleições, ainda é grande o número dos que não escolheram o seu candidato. Ora, esse quadro tende a consolidar o que está. Assim como a interferência dos indecisos, criando uma dinâmica nova, poderá mudar totalmente os rumos do quadro atual. O que eu faria para definir a minha própria posição? Eu faria algumas perguntas simples. Por exemplo, a época da ditadura, quando ela prendia, torturava, matava, onde estava este ou aquele candidato? Defendia os direitos humanos ou combatia a ditadura? Ou então esta outra pergunta, no Congresso Nacional, ele trabalhava na defesa dos interesses do povo ou saía a passear por aí, país afora? Ou então esta outra pergunta crucial, na sua vida, a grande síntese qual é? A imagem de um homem honrado, sério, ou é a outra imagem que prevalece? Estabelecido este quadro já restrito, seguramente o candidato já estaria praticamente desenhado. Eu acrescentaria mais. E no segundo turno, qual deles poderia realmente levantar a bandeira e dar o combate e vencer a farsa e a mentira? Creio que assim, com o seu voto, você dará a vitória a São Paulo. Vote PDT. Ludival, 1268, vereador em Osasco, sempre lutou pelas causas populares em toda a zona oeste da Grande São Paulo. Cid Carvalhais, 1238, médico neurocirurgião, funcionário do INAMPES, foi diretor e presidente de várias associações médicas. Luta pela melhoria da assistência médica pública e reestruturação do SUDES. Cunha Lima, 1266, economista e gerente de Departamento de Comércio Exterior, representante de entidades de classe, luta pelos interesses populares. José de Alencar, 1293, professor e líder dos movimentos populares pela Casa Própria na Zona Leste, vai lutar pela melhoria do ensino público e da assistência médica. Ari Russo, 1233, sempre em defesa das lutas sociais, quer combater os atravessadores, especuladores e corruptos. Bittencourt, 1265, vereador e 2 vezes prefeito de Barueri, quer representar os interesses de Barueri e da região no Congresso Nacional. João Jorge, 12265, vai lutar pela escola pública em período integral, por lotes urbanizados para a população de baixa renda e assistência médica gratuita para todos. Flávio Costa, 12248, engajado nos movimentos populares por habitação, saúde, educação, emprego e transporte. Venerando, 12220, advogado, professor e militante negro, sempre atuou em defesa das causas populares contra a violência policial, loteamentos clandestinos e racismo. É advogado de vários sindicatos de trabalhadores.
Sérgio Guilherme, 12.218. Foi vereador em Rio Claro e quer representar a região. Tem como prioridade a luta por educação e saúde pública. Vote 12. Vote PDT. O candidato Ademar de Barros Filho convocou essa manhã a imprensa de São Paulo para uma declaração muito importante. O objetivo hoje é deixar absolutamente claro ao povo de São Paulo, deixar claro aos nossos candidatos, aos nossos companheiros, aos nossos eleitores, de que a nossa candidatura vai permanecer absolutamente de pé até o último dia. Nós somos candidatos para valer ao governo de São Paulo, a vice-governadora, a senador, mantendo de pé todos os compromissos que nós, em nome do PRP, que é do Alberto Camargo, em nome do PD, assumimos no dia das nossas convenções. Portanto, todo esse processo não passa de um plano que objetiva desestabilizar a nossa candidatura, com proveito, evidentemente, a outras candidaturas. E nesse momento não interessa organizar. O que interessa realmente deixar claro, perante a nossa opinião pública, de que a nossa candidatura